Recentemente eu comecei a assistir um novo anime dentro da plataforma do Max, né? Que antigamente era o HBO Max. E justamente, mano, eu quero recomendar esse anime bem interessante pra vocês e que tem um visual único e que eu tenho certeza que vai chamar a atenção de muita gente. Sem muita enrolação, vamos lá. Oi, se tu ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a HDR, se tu gosta de conteúdo de cinema, principalmente de dicas de filmes e séries e tudo que eu tô assistindo no momento, aproveita e me segue por aqui pra não ficar de fora de nenhum conteúdo novo por aqui. Até porque nesse canal vocês vão ver conteúdos aí semanais sobre o mundo do cinema. E bom, sem muita enrolação, vamos direto que interessa. O nome do anime em questão se chama Lazarus. Sim, é um nomezinho bem curto aí, bem simples de entender, mas mano, justamente uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse anime foi principalmente falando a questão da história e como justamente é o visual do anime, que pra mim assim tem um dos visuais mais interessantes atualmente, que ele não puxa justamente para aquela vibe meio hiper, super, mega realismo que a gente está acostumado a ver em algumas obras e tudo mais. Não, eles não tentam trazer traços super reais nem nada. Inclusive os traços, né, a questão da animação em si, me lembra muito assim uma vibe meio que animes ali dos anos 90, sabe? Que tem uma coloração um pouco diferente, tem uma... como se fosse quase uma textura. Então, justamente Lazarus apresenta isso. Eles têm justamente também um visual, né, muito diferente, que, tipo assim, foge justamente do normal que a gente está acostumado a ver. Por exemplo, Dandadan, que tem um visual que já é bem puxado aí, mas pro realismo de agora, né? Mas justamente Lázaro já tem uma pegada bem diferente, mais inspirado aí nessa época, aí, lembrando bastante os anos 90. E um fato curioso é que a história de Lázaro se passa, na verdade, meio que no futuro, só que é um futuro assim com um visual bem diferente, é mais ou menos ali o ano de 2052, né, ali mais ou menos tudo que está acontecendo, e obviamente a gente vai ver drone voando, a gente vai ver um monte de tecnologias novas, né, os carros também super, hiper, mega diferentões, só que ao mesmo tempo passa uma vibe como se fosse, tipo, não diria Mad Max, mas tem uma mistura ali de, tipo assim, pegar coisas antigas, transformar pro novo, só que ainda com um visual meio antigo, sabe? Justamente talvez seja esse o motivo que quando eu olhei esse anime, eu pensei, pô, isso aqui tem um visual ali meio anos 90, só que ao mesmo tempo tem muita coisa presente ali da atualidade e deixa esse anime muito interessante justamente por esses aspectos. A história desse anime é justamente que a gente tem uma droga chamada Rápida, que ele literalmente cura basicamente tudo, cura doenças ali, né, e tudo mais. Só que acontece que depois de 3 anos aí, meio que o cientista que desenvolveu essa droga chegou pra galera e falou assim, olha só, a minha droga tem um efeito um pouquinho diferente, talvez vocês não vão gostar. Basicamente todo mundo que injetou, usou essa droga pelo menos uma vez na sua vida, né, deu uma tomadinha na droga ali, no remédiozinho, né, que é obviamente um remédio que, tipo assim, se popularizou depois desses 3 anos, vai ir de arrasta pra baixo. Por quê? Porque sim, e vocês não têm muita escolha. É justamente isso que o cientista que desenvolveu esse remédio acabou falando pra galera. Só que ele falou assim, bom, vocês sabem que eu tô meio desaparecido, mas se vocês me encontrarem, eu tenho a cura pra isso e eu posso acabar salvando vocês. Porém, é aí que entra o detalhe. Como ele está desaparecido, ele ainda falou assim, só que eu tenho um aviso pra vocês. Vocês infelizmente têm só 30 dias de vida. Sim, passando os 30 dias, toda a humanidade, todo mundo que já usou este remédio vai de arrasta para baixo. Cara, aí tu pensa a maior loucura do mundo, né? Sim, uma coisa maluca de se pensar. Obviamente o anime não vai parando por aí, até porque a gente também tem os visuais de parkour ali, né? De muita ação e tudo mais, então toda hora a gente vai ter uma ação diferente, uma coisa acontecendo, toda a questão das lutas de animação, mano, simplesmente perfeito. E obviamente o anime também ele tem muito esse tom sério, né, muito tom aí de tipo assim, precisamos encontrar o cientista porque senão a gente vai acabar e a gente não quer que isso aconteça de maneira nenhuma. E é uma das partes principais do anime, definitivamente, mas obviamente o anime não deixa nem um pouco de lado a parte ali de comédia, até porque um dos protagonistas ali, né, um dos principais, ele simplesmente pegou cana de 800 anos na prisão. Sim. Aí tu pensa, pô, como é que ele fez isso? Ele cometeu um crime terrível. Não, na verdade, um dos hobbies dele é entrar na prisão e fugir da prisão. Só que toda vez que ele faz isso, ou seja, toda vez que ele entra e sai, a pena dele automaticamente dobra. Então, tipo assim, foi acumulando e chegou em 800 anos. Tipo, literalmente, assim, 10 gerações de vida depois dele, provavelmente
tão lascadas com ele. Se, tipo assim, se fosse uma coisa que passasse pra geração, ia ter pena, simplesmente, assim, do tatara neto desse cara. Porque imagina, 800 anos de prisão é muita coisa. Até o momento aqui que eu estou gravando esse vídeo, a gente já tem aí uns 4 a 5 episódios, né? E são realmente episódios muito interessantes. O anime, eu admito pra vocês que começou muito bem, foi uma surpresa pra mim nesse ano de 2025 e eu sei que muita gente vai estar gostando. E que particularmente eu precisava vir aqui recomendar esse anime muito interessante pra vocês. Obviamente eu quero muito saber a opinião de vocês, se alguém aí já conhece esse anime e tem alguma coisa a acrescentar, se tá gostando ou não tá gostando do anime Lazarus, por favor, comenta aqui que eu quero muito saber a opinião de vocês. E bom, se tu chegou até aqui e gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos como esse por aqui, ou tem alguma recomendação de anime aí que vocês queiram que eu venha aqui, fale bem ou fale mal, enfim, se está valendo ou não assistir, por favor, comenta aqui embaixo aí, porque eu também quero saber aí se vocês têm alguma dica de anime que eu possa estar assistindo. E se tu gostou desse vídeo, aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, e até o próximo vídeo. Tchau!